Tá, Senhor, nos nossos corações, sejam todos agradáveis à Tua presença, Senhor, ó Deus maravilhoso que Tu és. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento ouvir a pregação da Palavra de Deus, e eu quero te convidar a abrirem na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Essa é a leitura. As pregações do catecismo não focam apenas em um texto para fazer exegese de um texto, mas são pregações que expõem um tema, né? Então, esse é um dos textos que nós vamos considerar nessa manhã, mas não estamos limitados apenas a esse texto aqui, 1 Coríntios 11. Vamos ler do versículo 17 até o 34. Do 17 até o final do 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Agora a nossa confissão de fé, segundo padrão, dentre essas confissões, o Catecismo de Heidelberg. Vamos ler as perguntas e respostas do Dia do Senhor de número 30. Dia do Senhor de número 30. São 3 perguntas e respostas. Então esse já é o terceiro Dia do Senhor, ou domingo, que trata sobre o sacramento da Santa Ceia. Interessante como a confissão então dá bastante importância para isso, né? São três semanas tratando sobre esse assunto, e hoje é a última vez que vamos ouvir sobre esse assunto, né? Dentro do catecismo. Pergunta 80. Qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? Resposta: a ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados, pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que Ele mesmo, de uma vez por todas, realizou na cruz. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e aonde Ele quer ser adorado. No entanto, a missa ensina, primeiro,
que nem os vivos, nem os mortos têm o perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se ele não for ainda sacrificado diariamente em favor deles pelos sacerdotes. E segundo, que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho, e neles deve ser adorado. A missa, portanto, não é outra coisa senão a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo, e é uma idolatria maldita. Pergunta e resposta 81. Quem deve vir à mesa do Senhor? Aqueles que verdadeiramente estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados e que mesmo assim confiam que eles lhes foram perdoados e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo, e que também desejam cada vez mais fortalecer a sua fé e corrigir a sua vida. Mas os hipócritas e os que não se arrependem comem e bebem juízo para si mesmos. Pergunta e resposta 82. Aquele que por sua confissão e vida demonstram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos à ceia do Senhor? Não, porque a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, de acordo com o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, a igreja cristã tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino dos céus, até que corrijam a sua vida. Vamos orar mais uma vez e então considerarmos esse assunto. Nosso Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, deste tema, Senhor, tão importante da Tua igreja, tema este que não aparece no Novo Testamento, mas trata de uma aliança que o Senhor tem com o seu povo desde o início. Que o Senhor possa nos instruir, e temos que reconhecer que nossa mente é muito fraca, Senhor, para entendermos qualquer coisa que tenha relação com a Tua palavra, porque ela se discerne espiritualmente. Lidamos com o fato, ó Pai, da nossa debilidade inerente, lidamos com o fato de que nossa mente, especialmente nesses tempos de entretenimento, vídeos, coisas curtas, Senhor, onde nós não aprofundamos em nada os nossos conhecimentos, nós temos a tendência agora, Pai, a nos distrairmos, a perdermos completamente, Senhor, o foco da Tua palavra. Que o Senhor então possa preparar nossos corações, nos dando essa palavra, Senhor, e fazendo com que a mesma se desenvolva em nossos corações. Que nossa vida seja uma expressão daquilo que nós temos ouvido, e não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas especialmente, ó Pai, praticantes dessa Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós já temos ouvido aqui na igreja sobre esse assunto dos sacramentos, né, que começam desde o dia do Senhor 25, e agora estamos no dia do Senhor 30, e a nossa confissão tem lidado com a palavra e sacramentos, né, já falando sobre os sacramentos, nós já ouvimos sobre o batismo, e agora nós estamos ouvindo sobre a Santa Ceia. Nos 2 dias do Senhor anteriores, que foram o 28 e 29, já tratamos então da natureza e do uso desses sacramentos. E ouvimos que os elementos da Santa Ceia, pão e vinho, eles são sinais, né, e são selos, sinais que apontam para uma realidade concreta e selos que selam ou confirmam. Então, para você entender o que são os elementos, pão e vinho, também batismo, né, cujo elemento é a água, nós podemos entender da seguinte forma: se você vê uma placa na estrada, curva direita, a placa não é a própria curva direita, mas é um sinal de que a coisa concreta está por vir na frente. Se você virar, quando você vê a placa, você vai se dar mal, né? Você tem que atentar então para aquela placa, para aquele sinal. É certo, é uma garantia de que você será bem sucedido à frente. Então, pão e vinho têm essa mesma ideia de apontar para o corpo e para o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vamos fazer hoje é falar mais sobre isso também, desses sinais e selos, pão e vinho, mas agora mais especificamente tratarmos da diferença entre a ceia
do Senhor e a missa papal, né? A missa da Igreja Católica Romana. Então, o tema dessa manhã é o seguinte: nós vamos ouvir sobre a ceia do Senhor e aqueles que podem participar dessa ceia. Em primeiro lugar, nós vamos ouvir sobre a natureza da ceia, vamos falar sobre a diferença, a natureza e a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa. E no final vamos tratar sobre os participantes dessa mesa. Vamos também lidar com uma prática reformada de ceia supervisionada, numa mesa aberta, onde qualquer pessoa pode chegar, faz a sua confissão e participa sem a supervisão e anuência daquele conselho. Vamos tratar também sobre isso dentro do escopo da aliança de Deus com o seu povo, aliança expressa na Santa Ceia. Então, meus irmãos, a diferença entre a diferença de natureza entre a Santa Ceia e a missa pode ser resumida da seguinte forma: a ceia é sacramento, a missa é sacrifício. A ceia é espiritual e a missa é carnal. Na ceia, Cristo comunica aos participantes, é uma coisa assim unilateral, de cima para baixo, e na missa os participantes comunicam a Deus, é de baixo para cima. Então, na ceia, nós adoramos aquele que está nos céus, essa é outra diferença, e na missa se adora aquele que está nos elementos. Então, a diferença é absurda, é clara. E nós vamos ouvir então sobre essas diferenças. Então, falando primeiramente sobre a ceia como sacramento e a missa como sacrifício. A primeira diferença: a Santa Ceia para nós, ela é um sacramento. O que é um sacramento? Temos que voltar um pouquinho no Catecismo de Heidelberg, no dia do seu 25, na pergunta e resposta 66, onde a pergunta é: o que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais e selos, já falamos sobre isso, santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse, Cristo pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa: que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Então, sacramento pode ser resumido assim: sinal e selo que carrega uma promessa. Não é a própria coisa significada, mas é uma promessa dessa coisa que está à frente. Mas a missa não. A missa é a própria coisa significada, é o próprio sacrifício. Quando se fala sobre pão partido, sangue derramado, isso de fato tem que ser feito naquela ocasião onde um sacerdote está ali performando aquele sacramento. Então, meus irmãos, a diferença é muito clara. Cristo, na missa, ele é sacrificado, ele é ofertado pelos sacerdotes todas as vezes que a missa acontece. Todas as vezes Cristo está sendo novamente sacrificado, e é necessário então participar constantemente desses sacrifícios para que a pessoa possa obter literalmente, eficazmente, o perdão de pecados para vivos e mortos. Então os sacerdotes ali estão fazendo essa comunicação entre os homens e Deus. E portanto, se você não faz parte da Igreja Católica Romana, eles vão dizer isso, você não recebe a graça, você não recebe o perdão de pecados, você está fora desse ambiente exercitado ali pelos sacerdotes. Então, ceia e missa diferem nesse aspecto: sacramento, sacrifício. Agora, ceia e missa também diferem no tocante entre uma natureza espiritual e uma natureza carnal. Então, na Santa Ceia, o Senhor Jesus está presente ali, Ele está de fato presente, mas não literalmente, não corporalmente, mas espiritualmente. Então, por exemplo, na Santa Ceia, é Ele quem abre a mesa para nós, é Ele quem nos recebe. Isso não é uma mesa do conselho de uma igreja, do pastor, do presbítero, é a mesa de Cristo. E ele é quem chama os participantes a estarem ali com Ele. Espiritualmente Ele está ali naquela situação. Então é Ele quem também entrega os benefícios da sua morte, do seu corpo e do seu sangue derramados. Isso não vem pelo comer do pão e tomar do vinho,
mas esses benefícios do perdão de pecados, eles entram pela boca da fé. Nós temos que crer, olhar o sinal, plaquinha, curva à direita, então pensar, pão se refere ao que Cristo realizou por nós, Ele se sacrificou por nós, Ele derramou o seu sangue por nós. Se eu creio nisso, eu tenho de fato então perdão de pecados, eu sou fortalecido dentro dessa realidade em Cristo. Na missa, Cristo está realmente, está corporalmente no pão e no vinho. Quando o sacerdote então cita as palavras, isto é o meu corpo, né, es corpus meus, quando ele cita essa última sílaba, os católicos romanos acreditam que naquele momento o pão deixa de ser pão e a substância se transforma na substância real do corpo de Cristo. Assim como o vinho deixa de ser vinho e se transforma na substância real do sangue de Cristo. Né? Vocês já ouviram, devem ter ouvido já, sobre essa doutrina, o nome dela é transubstanciação, justamente porque pão deixa de ser pão, se torna corpo, vinho deixa de ser vinho, se torna sangue. É uma mudança total e real das substâncias. Se você cheirar pão, né, vinho, aí vão dar toda aquela explicação aristotélica dos acidentes, né? Os acidentes são os seguintes: nós somos seres humanos aqui, mas cada um tem os nossos acidentes. Eu tenho um nariz um pouco grande, calvo, outra pessoa tem um nariz diferente, afilado, inclinado, enfim, esses são os acidentes. Então o cheiro continua de pão, o gosto continua de pão, né? O vinho semelhantemente, mas na verdade já não há mais a substância do corpo e nem do sangue de Cristo. Então, literalmente, Cristo está ali naquela ceia, né? Ou na missa. Agora, qual é a consequência que se chega depois de observar essas diferenças aqui? Há uma diferença que é essencial, veja, as essências são totalmente diferentes: sacramento, sacrifício, espiritual, corporal. São duas naturezas diferentes e que vão levar agora para dois tipos de adoração também diferentes. Nós adoramos a Cristo na Santa Ceia, mas de forma espiritual. Cristo está corporalmente nos céus, seu corpo e sangue estão lá à direita de Deus. Nós olhamos para cima, para o Senhor Jesus Cristo, e é lá que Ele deve ser adorado, nos céus. O Cassino repete isso em algum lugar dentro do assunto que já foi falado aqui para trás. Na missa, os participantes adoram a Cristo nos elementos. Eles chegam diante da hóstia, eles fazem o sinal, né, da cruz, eles têm que se ajoelhar, porque literalmente estão ali adorando o Senhor Jesus. E interessantemente não participam do segundo elemento, né? Participam apenas do primeiro elemento, e o vinho apenas para o sacerdote. Então, pão e vinho são adorados como o próprio Cristo ali. E por causa disso, nós entendemos na resposta 80, lá na última estrofe, último parágrafo, diz assim: a missa, portanto, não é outra coisa senão a negação do único sacrifício do sofrimento de Jesus Cristo. Vamos ver isso logo mais. Mas eu queria destacar esse finalzinho aqui. É uma idolatria maldita. A missa é uma idolatria. Quando você adora esses elementos em nome de Cristo, e Cristo não está ali nesses elementos, isso é idolatria. Né? Para dizer mais sobre idolatria, se você avançar um pouquinho aí no Catecismo de Heidelberg e for lá para a resposta 95, qual a pergunta 95 e a resposta? A pergunta é assim: o que é idolatria? Resposta: idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Então, a missa é uma invenção de algo sobre o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não está ali, isso é uma invenção. Toda invenção é uma prática idólatra. Então, as Escrituras falam sobre a presença, ou que falam sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, as Escrituras nos revelam que Cristo foi sacrificado uma única vez pelos nossos pecados, não várias vezes pelos sacerdotes, não, uma única vez. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7, versículo 29, nós temos uma prova disso.
Hebreus 7, versículo 27. Diz assim, primeiramente, versículo 26, para dar um pouco de contexto. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Na verdade, é o cumprimento desse ofício sacerdotal, né? Não precisamos mais de sacerdotes hoje. 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro por seus próprios pecados, então todos os sacerdotes faziam sacrifício por si mesmos, por serem pecadores também. Depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, o Senhor Jesus Cristo, quando a si mesmo se ofereceu. Então veja o aspecto, isso para começar agora a derrubar esses argumentos sobre sacrifícios na missa. Não tem isso. Não existe nem ofício sacerdotal, a não ser o ofício de todos os santos, né? Todos nós somos profetas, sacerdotes e reis, mas não no sentido da mediação como os antigos sacerdotes lá do Antigo Testamento, né? Nós somos sacerdotes no sentido de entregarmos a Deus, né, uma vida, sacrifício vivo de gratidão a Ele. Essa é a nossa vida. Nós devemos render agora ao nosso Deus. Então, não há essa prerrogativa em vigor agora sobre sacerdotes sacrificando. Primeiro, sacerdote passou. E sacrifícios o tempo todo, isso não existe. Isso é uma invencionice romana. O sacrifício de Cristo, como nós vemos aqui, foi eficaz pelos nossos pecados. O seu sacerdócio é imutável. Ele continua sendo sacerdote. Ele fez o sacrifício uma vez, mas quanto às outras prerrogativas de sacerdote, interceder a Deus pelo povo, ele continua fazendo isso. Onde? À destra de Deus, corporalmente à destra de Deus. E eis o benefício de estar o corpo de Cristo no céu e não na terra, conforme se alega durante a missa papal. Então, meus irmãos, as Escrituras nos ensinam a buscar Cristo nos céus. Nós estamos ali diante da Santa Ceia. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Colossenses. Podemos abrir também em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: Colossenses 3, 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, o fato de Cristo estar no céu, não ficar vindo aos elementos o tempo todo, Ele está lá, Ele intercede por nós à destra de Deus, Ele tem que estar lá. Isso faz parte da obra redentiva dele nos céus. Ele tem que estar lá nos céus. Esse texto, meus irmãos, também conecta o adorador com a vida cotidiana, porque Paulo diz que Cristo está nos céus, né? Então o nosso comportamento também deve ser um comportamento celestial. E aqui a gente começa agora a entrar no aspecto de que o adorador se torna conforme aquilo que adora. Se ele adora o nosso Cristo, se essa adoração é falsa, a sua vida também tende a uma danação. E essa é a consequência da idolatria. Essa é a consequência de entender mal os elementos para onde eles apontam, ou confundi-los. Isso tem consequência. Por isso que o Cassino fala sobre esse assunto 3 vezes. É um assunto muito importante. Então veja aqui em Colossenses ainda, sobre primeiramente do texto que nós lemos, né? Deixa eu de novo voltar aqui, deixa eu sair. Colossenses capítulo 3, versículo 1, ele falou sobre buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E aí fala, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas aí eu quero destacar versículo 5, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então veja, meus irmãos, que a idolatria ela não carrega algo vazio, né? Ela não é um vácuo. Ela carrega todas essas coisas que nós vemos aqui,
prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, né? Fala que isso é idolatria. Então, há uma consequência sobre nós considerarmos atentamente esse assunto, né? Aquilo que nós adoramos somos, né? Ou nós nos tornamos pessoas melhores no sentido de santificação pela adoração verdadeira a Cristo, né? Ou isso é uma verdade, ou do outro lado, se nós não estamos fazendo isso, adorando o Senhor corretamente, nós nos tornamos pessoas cada vez mais corrompidas. Então nós nos tornamos, mais uma vez, conforme aquilo que adoramos. Se adoramos um ídolo, nossa prática diária também vai ser falsa. E o que é prática diária falsa? É prática de vida pecaminosa. Se adorarmos coisas terrenas, nossa vida será terrena também, será carnal também. Se adorarmos ou se adoramos a Deus nos céus, nossa prática, nossa vida, ela é uma vida celestial, uma vida piedosa, pelo menos deveria ser uma vida piedosa. Isso está em 1 Coríntios 10 também, outro texto que nós vamos ler. E aqui eu quero destacar o seguinte: dependendo daquilo que você adora, a sua vida se torna, né? Ou para explicar melhor, se você adora então falsamente, sua vida se torna uma vida falsa. Então, por exemplo, aqui, 1 Coríntios 10, versículo 7, que eu queria destacar aqui. Esse é aquele texto que trata da adoração falsa de Israel, né? Bezerro de ouro, fizeram isso. E juntamente com isso vieram coisas pecaminosas. Aí o apóstolo Paulo fala: não vos façais coisas idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber. Né? Um ato de culto, e podemos puxar isso para a questão daquilo que a gente faz na Santa Ceia. E levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade. Veja que causou aquele tipo de culto, né? Como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. O Senhor puniu aquele tipo de culto e a consequente vida pecaminosa derivada daquele tipo de culto. O Senhor puniu aquilo. Então, meus irmãos, a missa, ao declarar que Cristo está nos elementos, né, com enfim essa transubstanciação, onde é sacrificado Cristo pelos sacerdotes e adorado pelos fiéis, na verdade, esse tipo de prática conta algo sobre Cristo que não corresponde às Escrituras, não corresponde. A missa, então, não é uma mesa, a missa é um altar, isso é falso. Assim como o cultuar a Deus pelo bezerro de ouro foi um culto falso, devemos atentar, meus amados irmãos. Então, portanto, meus amados irmãos e irmãs, vimos essa diferença entre a ceia e a missa. Então, ceia é sacramento, para nós de novo. Missa é sacrifício, ceia é espiritual, missa é carnal. Na ceia, Cristo comunica suas bênçãos. Na ceia, Cristo comunica suas bênçãos. Na missa, nós estamos dizendo: Senhor, está aqui, oferecemos a Ti, agora nos perdoe pelos sacrifícios que estamos fazendo a Ti. Agora vamos ouvir sobre os participantes da Santa Ceia. Vamos ouvir sobre aqueles que não podem vir à Santa Ceia. Vamos ouvir também sobre a ação do Conselho afastando pessoas da Santa Ceia. Então isso está em 81 e está em 82. Então, a pergunta 81 fala sobre a atitude daqueles que chegam à ceia do Senhor. Então não é só reconhecemos já os elementos, a natureza, agora tem que reconhecer mesmo diante dessa ceia, diante desse momento. Enquanto então a pergunta 82 fala sobre a responsabilidade do conselho, ou seja, o conselho tem que reconhecer a natureza da Santa Ceia, o conselho deve reconhecer os membros que estão debaixo do seu pastoreio e abrir ou fechar essa mesa para eles. Então, é assim, dessa forma, legítima, fiel, que Cristo vai comunicar as suas bênçãos às suas ovelhas e vai trazer bênçãos ou maldições sobre a igreja. Então, primeiramente, sobre quem deve vir à mesa do Senhor, e aí pensamos no texto do apóstolo Paulo, né, onde ele fala sobre
o autoexame. Nós lemos 1 aos Coríntios 11, versículo 17 até o final, né? 34. Mas é interessante que tudo que nós vemos aqui, não vamos ler de novo, né? Falando sobre o autoexame, focando então no autoexame. Nós podemos perceber na resposta 81 aqui, que esse autoexame ele corresponde a 3 partes. E na forma da Santa Ceia, a forma que é usada dentro do culto reformado, né? Temos uma forma que a gente lê, tem também essas três partes do autoexame. Então, a primeira parte do autoexame é reconhecer e lamentar os pecados. Nós temos aqui na resposta 81 essa primeira parte aparecendo. Diz assim: aqueles que verdadeiramente estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados. Então, essa é a primeira parte de um autoexame. Reconhecer, estar descontente com você mesmo por causa dos seus pecados. Deve primeiro já chegar com o coração dobrado diante de Cristo dessa forma. Você é um pecador. Se você chegar, não, estou aqui por mérito, sou um grande crente. A ceia é o atestado de que eu sou um crente, sabe, muito valoroso. Eu estou falando isso porque justamente eu acreditava assim, quando estava em outra igreja, que a ceia era um atestado para todo mundo na igreja, como eu era um grande crente, né? Como eu era um super crente. Mas não é assim. Você dobra seus corações, você não é nada. Você não vale nada. Tiago 6,6 fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça de Cristo pela Santa Ceia é dada aos humildes, e não aos orgulhosos ou aos soberbos. Pense também naquela palavra do publicano e do fariseu. O fariseu estava lá, eu faço 2 esmolas, faço jejum 2 vezes por semana, 2 vezes esmolas. O fariseu lá, batendo no peito, nem ousava olhar para cima, dizendo: ó Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E aí, no versículo 13 de Lucas 18, fala: quem saiu para casa justificado? Foi o publicano e não foi o fariseu. Agora, meus irmãos, o que é essa humildade, então, né? Que é a nossa atitude diante da Santa Ceia, nesse primeiro ponto do autoexame, que é reconhecer os nossos pecados. Bom, será que alguém, então, que apenas confessa com seus lábios que é um pecador, deve ir à Santa Ceia? Essa é a primeira coisa para examinar se nossa confissão de fato é verdadeira. Será que é somente dizer que é um pecador? Será que é só isso? E a resposta, meus irmãos, é não. É não. Porque a Bíblia ensina que confissão e arrependimento trazem como consequências os seus frutos. Todo arrependimento genuíno, toda confissão genuína tem os seus frutos. Então, você quer saber, ou quer testar para si mesmo se a sua confissão, se o seu arrependimento são sinceros? Basta você se perguntar pelos frutos. Você consegue ver os frutos na sua vida? O seu irmão que está ao seu lado, talvez tenha testemunhado o pecado. Será que ele viu? Já consegue perceber esses frutos de arrependimento em sua vida? Por exemplo, João Batista, ele sempre dizia, né, vocês deem frutos de arrependimento. E não se escolhe na ideia de que não, temos por pai Abraão, ou não, tudo bem, eu tenho um batismo, eu faço parte da igreja, eu estou de forma assídua aqui na igreja. Não se baseie nisso, se baseie na confissão verdadeira e se baseie nos frutos dessa confissão. Então, como são esses frutos de arrependimento que você pode testar em si mesmo? Por exemplo, podemos usar aqui o texto de Efésios capítulo 4, nós vemos um tipo de arrependimento que é verdadeiro. Efésios 4, versículos primeiramente 24, e aí depois segue-se esse texto. O apóstolo Paulo fala assim, ele fala primeiramente sobre despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aí começa agora. O que é o arrependimento verdadeiro e como você pode ver esses frutos? Alguém que mentia, né? Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, assim, nunca é uma coisa nula, sabe?
É sempre um misto entre não e sim. Não é mentira, sim é verdade. E essa verdade tem que aparecer. Se você é mentiroso, tem esse costume, a verdade tem que começar a ser vista na sua vida, tem que começar a prevalecer na sua vida. Versículo 26, irai-vos, não pequeis, né? Existe uma ira que é pecaminosa, outra não. Então sempre que nós nos iramos contra alguém, especialmente maridos e esposos em casa, tem uma relação mais próxima, de repente estão na Santa Ceia, sabe, nem houve perdão, nem apareceram os frutos do perdão, simplesmente brigou, foi dormir, acordou, hoje é domingo, Santa Ceia, embora, vai para a igreja, chega lá, sabe, não apareceu aquele fruto daquele arrependimento, né? E aí continua falando sobre esse tipo de arrependimento no decorrer aqui do capítulo, mas eu queria destacar que é uma coisa visível, é sempre um negar de uma coisa, confessar aquela coisa e buscar novas atitudes. Isso é verdadeiro arrependimento, primeira parte desse autoexame. A ceia, meus irmãos, nos chama a nos arrependermos sinceramente desses pecados com esses frutos visíveis. Se algum irmão brigou com outro na igreja, qual é o fruto do arrependimento que deve aparecer naquele momento? O fruto é, tal pessoa deve resolver aquele problema antes de vir adorar o Senhor, antes de estar na ceia do Senhor. Quer ver, por exemplo, Mateus 5 fala sobre isso, versículo 23. Mateus 5, 23. Eu estou dizendo isso porque ainda a congregação aqui, ela é jovem, ela é pequena, né? Mas à medida que vai crescendo, as pessoas vão se relacionando, são vários pecadores se relacionando. Aí tem, uma irmã falou uma coisa, a outra irmã ficou toda melindrosa, ficou abatida, não quer falar com a outra. Esse tipo de situação, meus irmãos, deve ser combatido na igreja. As coisas têm que ser resolvidas na igreja. Não é só falar assim, não, vou evitar fulano, não, tudo bem, ela fez isso, mas deixa pra lá. Não é assim, isso é no mundo. Aqui não é assim, as coisas devem ser resolvidas porque estamos diante do Senhor, adoramos ao Senhor, e na ceia, nós de fato estamos afirmando coisas, sabe? Comendo, bebendo, mostrando comunhão. Comer e beber tem a ver com comunhão, e de repente não estar em comunhão, como é isso? Que hipocrisia é essa? Mateus 5, 23 diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então, as coisas devem ser resolvidas, e quando resolvidas, isso é um fruto de um verdadeiro arrependimento. Então, meus irmãos, contrário a isso, quando alguém tem apenas a confissão dos seus lábios, mas não há fruto de arrependimento, a Bíblia chama isso de hipocrisia. Já falei sobre isso, né? Hipocrisia. Os hipócritas não reconhecem de fato o Senhor Jesus, ou pensam de Jesus algo que é diferente daquilo que a Escritura ela revela. O hipócrita vive secretamente em seus pecados, porque o hipócrita é um idólatra. O idólatra é o seguinte: não reconheço Jesus. Jesus tem preceitos, uma vez que eu não os pratico, não reconheço. Mas estou lá afirmando, cantando, participando. Isso é hipocrisia. Está dizendo, não reconheço a Jesus. E se eu foge de Jesus diferente, isso é idolatria. Então, meus irmãos, o texto que nós vemos em 1 Coríntios 11, versículo 28, fala sobre esse discernimento, né? Quando estou diante da Santa Ceia. Parafraseando, o apóstolo fala: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Essa era exatamente a situação de Corinto. Aqueles irmãos viviam em brigas, capítulo 6, né, um litígio. Aqueles irmãos viviam em adultério. Capítulo 5, o jovem mantinha relacionamento sexual com a sua madrasta. Capítulo 10, idolatria na igreja. Ou seja, eles viviam não conforme adoradores de Cristo, mas como pessoas mundanas.
Mas durante a Santa Ceia eles estavam lá, eles estavam participando daqueles elementos sem pensar no significado espiritual daqueles elementos. Não podemos nos aproximar da Santa Ceia com essas atitudes, a semelhança dessas atitudes. Deus trouxe punição à igreja dos Coríntios. Veja o versículo 30, se não me engano, deixa eu dar uma olhada de novo, 1 Coríntios 11, 30. É dito assim: o apóstolo fala: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Qual é a razão que muitas pessoas estavam fracas, doentes, e pessoas que tinham até morrido? Isso veio de onde? Isso veio de não discernir bem o que eles estavam fazendo naquela ocasião, o que eles de fato estavam realizando em relação àquele culto. Então, se você vê uma igreja reformada, qualquer outra igreja, na verdade, essa igreja é fraca. Você vê a fraqueza das pessoas. A maneira de cantar é quase como um cemitério. A vida cotidiana é sempre um sofrimento. Pode ser que essas pessoas estejam ali acariciando seus pecados e estão tudo ao mesmo tempo a Deus. Deus vem sobre a pessoa. Salmo 32, o salmista fala: enquanto eu calava os meus pecados, a sua mão pesava dia e noite sobre mim, os meus ossos eram esmagados. Essa é a relação daqueles que levam de forma leviana, de forma leve, a adoração a Deus em cada culto, Cada culto isso é uma verdade, mas na Santa Ceia é muito mais, porque a pregação verbal, oral, e também a pregação visual. Estou vendo, ele está comunicando mais ainda. Eu não posso brincar então com essas coisas. Então, meus queridos, a segunda parte dessa confissão, desse autoexame, melhor dizendo, além de reconhecer nossos pecados, é a confiança, Precisamos também confiar. Não é só ficar cabisbaixo, prostrado, não é só isso. Isso é a primeira parte. Mas então, elevo meu coração a Cristo. Eu confio em Cristo. Confio que Ele, de fato, perdoa todos os meus pecados. Veja aqui no Gilson 30, na pergunta, na resposta 81. Então, nós já lemos aqui sobre o autoexame. Aqueles que verdadeiramente estão descontentes consigo mesmo por causa dos seus pecados, essa é a primeira parte. A segunda parte agora, e que, mesmo assim, confiam que eles foram perdoados e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo. Então, isso aqui é a segunda parte do autoexame. Eu devo confessar, eu devo confiar no Senhor Jesus Cristo. Então, a Santa Ceia é uma comunicação daquilo que Cristo fez por nós. Não é atestado da nossa dignidade, não somos. Cristo ali está operando na minha vida, Cristo está fortalecendo a minha vida. Cristo está dizendo: vem cear comigo, a mesa é minha, eu chamo você. Você que deposita os seus pecados em mim, você que confia naquilo que eu fiz, vinde a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, Isaías 55, todos que têm fome e sede, vinde, comei, bebei, sem dinheiro, sem preço, vinho e pão. É o chamado do Senhor nessa segunda parte do autoexame. A terceira parte do autoexame, conforme aqui a resposta 31, consiste em desejar agora crescer na vida cristã. Ele diz assim: e que também desejam cada vez mais fortalecer a sua fé e corrigir a sua vida. Então, toda vez que nós estamos participando desse sacramento, nós temos que ter o desejo sincero de que a nossa vida seja uma vida moldada pela vontade de Deus. Eu devo desejar crescer, eu devo ter fome. Da mesma forma que eu devo ter fome de Cristo na Santa Ceia, eu tenho que ter fome pela santificação. Ser um crente genuíno não é uma coisa de intelecto meramente. Você tem que conhecer a doutrina, mas os frutos têm que aparecer. Santidade ao Senhor, vida santa, sabendo o que Deus requer de mim na minha vida pessoal, nos meus papéis, como marido, como esposa, pais em relação aos seus filhos, filhos com relação aos seus pais, devem saber o chamado do Senhor ao culto. O Senhor quer que eu esteja lá, eu vou estar lá, vou cultuar a Deus, vou aprender de Deus. Fome por santidade, fome por crescimento,
Se não for assim, alguma coisa está estranha na vida daquele que tem essa comunhão com o Senhor. Então, meus irmãos, tendo dito isso, a parte breve sobre esse desejo por santidade, né? Poderia ler texto como 1 Pedro 2, que fala sobre ser como o Senhor, né? Ele é santo, então sede santos como o Senhor também é santo. Mas ainda então quero falar de mais um assunto, e é um assunto, veja que é um domingo bem extenso, né? Desse assunto de Senhor 30, mas falar também sobre a Santa Ceia como sinal da aliança. Isso é importante também, porque disso vai derivar a maneira como os oficiais conduzem a Santa Ceia e abrem e fecham a mesa do Senhor. Então, a Santa Ceia é um sinal, um símbolo da aliança de Deus com o seu povo, povo de propriedade exclusiva dele. Ele nos lembra que não estamos sós na luta contra o pecado, o Senhor está nos lembrando isso, mas que o Senhor Jesus está conosco, conforme Ele disse: vocês não estarão órfãos, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O povo da aliança de Deus é fortalecido na ceia para se manter na salvação, para crescer na fé, para crescer em santidade. Então, agora lembre-se que a aliança de Deus tem duas partes sempre. Ela tem uma bênção, ela sempre tem bênçãos e maldições. Ela tem promessas e tem responsabilidades. Então, mais uma vez, nesse sinal da aliança, a Santa Ceia, Deus está nos dando, prometendo bênçãos, cremos, e ao mesmo tempo está dizendo: tem maldições se vocês não creem. Se nós obedecermos os preceitos do Senhor, receberemos bênçãos. E quem assim não faz, ou faz contrariamente a isso, não obedece, receberá então maldições. E então, quem receberá a maldição, conforme o contexto aqui 82, né? Aqueles que com sua confissão e vida se demonstram que são incrédulos e ímpios devem ser admitidos à ceia do Senhor. Aí diz: não, porque a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Então, nesse aspecto da aliança, é muito importante zelar para que cada membro que esteja participando, de fato, esteja buscando aquilo que já falamos aqui, né? O que nós já falamos? Buscando confissão genuína dos seus pecados com frutos, essa é a primeira coisa, confiando em Cristo para a salvação. Eu sei que eu sou um pecador, sou miserável, mas eu confio em Ti. E terceiro, desejando viver uma vida de santificação e de progressão. E se nós não estamos na igreja, somos o corpo, a aliança de Deus, Deus tem uma aliança conosco. A gente sabe, fulano ali está em pecado, sabe? E de repente, não tem nada a ver com a vida dele. Geralmente nós pensamos assim, né? Não, minha vida é minha vida, a vida dele não vou dar opinião, a vida dele é a vida dele. Meus irmãos, isso é lá fora no mundo, sabe? Mas na igreja, todos nós temos responsabilidades uns para com os outros. Se fulano está em pecado, eu estou sabendo, é óbvio, eu sei, eu não faço nada, e eu deixo aquela pessoa, aí está lá, Santa Ceia, e a pessoa está lá participando também, sabe? Você sabe, o fulano é hipócrita, ou fulano realmente está em pecado assim, crasso, ele está nessa vida agora, tipo adultério, ele está ouvindo o trabalho, mas não tem nada a ver com a vida dele. Se você faz isso, não tolera isso, a aliança de Deus vai ser profanada. E veja o que acontece: a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra todas aquelas pessoas, ou toda aquela pessoa individual que cometeu o pecado. Não! A ira de Deus se acenderia contra toda a congregação, embora você não tenha cometido o pecado. A ira de Deus vem sobre a congregação por causa da aliança que ele tem com aquele povo. E vocês vão se lembrar, né, de evidências na escritura no passado, em Acã. Acã foi lá e pegou a capa da escondeu e tal. E aí, quietinho, obviamente outros sabiam, né, não falaram nada, pelo despojo que não deveria ter pego. A ira veio sobre toda a congregação. Eles foram lutar contra Ai, uma cidadezinha pequenininha, que lá foi o Ai deles, né? Lá eles perderam aquela batalha. E aí Josué perguntou: o que aconteceu, Senhor? Aí o Senhor falou: tem pecado ali. Aí foram tirando sorte, né? E caiu na família, e caiu em Acã. Deus falou: acaba com eles. E não foi só Acã que morreu, foi Acã, a esposa, os filhos, porque
aí é outro aspecto de aliança, com a congregação, com a família, e Deus trata dessa forma, com a família, da fé, a igreja. Então, irmãos, é um assunto que nós temos responsabilidades, e aí, mais ainda, o conselho da igreja tem responsabilidades. Então, a prática reformada é a seguinte: a mesa do Senhor não é uma mesa nem fechada, de forma que só os membros da igreja, daquela igreja participam. Isso é o romanismo que faz isso, né? A igreja católica romana só participa da missa quem já passou pelos outros processos anteriores. Então, nós não somos mesa fechada, também não somos mesa aberta, no sentido de que chegou alguém aqui hoje, visitante, hoje é ceia. Aí começa a relação: se você confessa que é Cristo em alguma igreja, e agora você então tem que, se você confessa seus pecados agora, venha à mesa. Isso é mesa aberta. Também na prática reformada nós não somos assim. Mesa supervisionada, tem que saber, se eu sou um pastor, presbítero, né? Eu tenho que saber quem é que está ali e quem vai participar da Santa Ceia. Fulano, quem é você? De onde você vem? A pessoa pode dizer: eu sou da igreja tal, nem vai naquela igreja mais, há muito tempo, às vezes sentou aqui hoje. Será que isso só, aquele testemunho pessoal, ele é suficiente? Não. Devemos supervisionar, ter a ciência sobre a pessoa, de onde ela vem. Se ela vem de uma igreja fiel também, geralmente a prática é: traz uma carta daquela igreja. Há um testemunho de outros sobre você. Ou de repente eu conheço fulano que é lá de Maragogi, tem igreja formada lá, deixa eu falar com o seu presbítero e tal. Ô fulano de tal, fulano está aqui e tal, trouxe uma carta, ele está apto para participar da Santa Ceia? Fulano está assim apto. Então a gente recebe uma pessoa na mesa do Senhor. Você vem de uma outra igreja qualquer, qualquer também não, mas se uma igreja que a gente julga fiel, traz um testemunho de outro, e assim então a pessoa participa da Santa Ceia. Mas esse cuidado que muitas pessoas não concordam e dizem: vocês querem ser melhor do que os outros? Esse cuidado, ele tem por base esse fato: a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Os oficiais têm que ser zelosos quanto a isso. E aí fala então na segundo parágrafo aqui da resposta 32: por isso, de acordo com o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, a igreja cristã tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino dos céus, até que corrijam as suas vidas. Então, se eles identificam, deixam de fora. Se são membros da igreja, não se arrependem, aí vai entrar o assunto das chaves, o assunto seguinte, né, que é afastamento da Santa Ceia. Depois temos todo o processo da disciplina em relação àquela pessoa. Então, meus irmãos, para concluir, os verdadeiros adoradores, eles são chamados a se alimentarem na mesa do Senhor, né, com o pão vivo que desceu do céu, bebendo seu sangue, ou seja, sendo partícipes, né, desse sacrifício